Olá, pessoal, tudo bem? Maria Olívia, muito obrigado. Para mim é uma honra comparecer a esse evento maravilhoso. E gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui o dia inteiro. Eu também estava num evento lá na seccional. Faço o cumprimento também, acho que está o presidente da OAB de Carapicuíba, acho que ele está presente. Seja um prazer conhecê-lo. Obrigado por prestigiar e ficar até o final. A presidente, a doutora Maria, também, ela não se encontra, mas já estendo, né, os cumprimentos em nome do presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Arthur. Ele estava comigo no evento lá na OAB Sede. Bom, eu não vou me alongar, eu serei muito breve e objetivo, porque eu sei que todos aqui devem estar muito cansados, mas têm interesse no tema. Eu fiquei responsável e muito honrado por fechar esse evento, esse congresso. E quando eu recebi o convite da Maria, ela falou que eu poderia palestrar no evento, poderia fechá-lo, porque eu já tinha um compromisso previamente, né, agendado. E eu fiz de tudo, fiz o possível para estar aqui com vocês, porque eu entendo que o tema que eu vou falar, e o tema que nós vamos bater um papo agora, é um tema de grande importância. Nós estamos realmente vivenciando um mercado que está em grande mudança. A advocacia, não só a advocacia, nós estamos passando por uma revolução. Essa revolução é uma revolução industrial, a revolução 4.0. Tudo começou com a revolução industrial e hoje nós estamos vivendo a revolução 4.0. O que ela é? A revolução da conectividade. Então, vou começar a minha apresentação e convidá-los para um passeio no espaço. É assim que eu denominei essa minha apresentação. Espero que vocês gostem. Bom, o tema da minha palestra é Advocacia 4.0. Seu escritório está preparado para essa realidade? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Realmente, nós estamos vivenciando a nova realidade, que é a realidade 4.0. Muitos colegas advogados, isso nós vivenciamos lá na Jovem Advocacia, eu estou como secretário-geral da Jovem Advocacia de São Paulo, e nós vivenciamos isso. O Jovem Advogado ele é mais conectado, ele tem toda a inteligência para lidar com as novas tecnologias, só que os advogados, jovens há mais tempo, têm uma certa dificuldade em se colocar, se posicionar nessa nova realidade 4.0. Então, é com esse tema que eu venho abrir o meu trabalho. Esse sou eu. Eu fiquei incumbido de trazer para vocês o tema, né, que eu já falei. Esse aqui é a nossa arte de divulgação, que rodou aí a seccional, rodou todas as subseções também. Bom, vamos lá. Eu iniciei a advocacia trabalhando sozinho. Eu peguei a carteira, não sou de família de advogados. Minha família, inclusive, não tem nenhum advogado, eu estou desbravando essa trilha sozinho. E, quando eu comecei a advogar, eu senti inúmeras dificuldades. Dificuldades de prospecção, posicionamento no mercado, financeira, posicionamento até do nicho de atuação mesmo. E, a partir daí, eu comecei a fazer várias perguntas. Será que, realmente, a advocacia está saturada? Será que a forma como as pessoas... os nossos 434 mil advogados do Estado, eles estão atuando de uma forma obsoleta? O que dá para fazer de diferente? O que nós podemos, como jovem advogado, fazer para que o nosso cliente, para que a nossa advocacia seja realmente reconhecida pelo nosso cliente? Então, a partir desses questionamentos, eu refleti bastante. Eu venho de uma formação em eletrônica, minha família tem 2 engenheiros, minha mãe professora, fiz eletrônica, me preparando para fazer engenharia e acabei me desembocando no direito. E aí, a partir daí, eu usei todo o meu conhecimento na área de tecnologia para a minha advocacia. Ou seja, eu estava iniciando, não sabia realmente como fazer, se eu faria tudo que todo mundo estava fazendo, a advocacia tradicional, porém eu não vim de família tradicional, seria uma dificuldade muito maior, então eu resolvi inovar. E quando eu resolvi inovar, eu criei uma startup que chama Inova Juris. Essa Inova Juris ela desenvolve aplicativos para escritório de advocacia. Esse, por coincidência do destino, esse é o meu escritório.
Garcia Vilela, e aí, a partir dele, que eu comecei todo o experimento. Desenvolvi um aplicativo para o meu escritório. Então, eu, um jovem advogado, com pouco conhecimento em relacionamento com grandes clientes, uma carteira pequena de advocacia, pouco dinheiro, difícil de empreender na advocacia. Dr. Ribeiro aqui é meu colega, estamos muito próximos ali na nossa subseção. Ele sabe a realidade dura que é advogar, ali na nossa região, a região de Itaquera, a região de São Miguel. E eu quis realmente me diferenciar no mercado. Fiz o aplicativo. O aplicativo, graças a Deus, foi um sucesso. Eu chegava para as pessoas, os meus amigos, meus colegas de OAB, falava, olha, cara, fiz uma coisa diferente. Ah, tá. Cara, eu tenho um aplicativo. Nossa, você tem um aplicativo no escritório? Como assim um aplicativo? O que faz? Tal? Não, é um aplicativo em que eu consigo relacionar com o meu cliente de uma forma diferente. Eu entendi o contexto que nós estamos vivendo, eu entendi o contexto da transformação, o contexto da tecnologia em prol da advocacia. E é com esse discurso que eu consigo chegar até o meu cliente, que eu consigo chegar até as pessoas que eu preciso para que o meu escritório, a minha advocacia, ela realmente tenha eficácia. E, em contrapartida, os clientes acham diferente, porque eles estão acostumados realmente com a advocacia tradicional. E quando vem um jovem, um escritório com um jovem, hoje eu tenho um outro sócio, são 2 jovens advogados, só que a gente tem uma vontade de empreender que a gente consegue demonstrar isso para o nosso cliente, através da tecnologia, do aplicativo, e a partir daí as pessoas foram me conhecendo. Olha, o Nando, né, o pessoal me chama de Nando, o Nando tem um aplicativo, o Nando isso, o Nando aquilo. Eu falei, cara, que legal, cara, esse negócio dá dinheiro. Eu vou deixar a advocacia, eu vou fazer aplicativo. Pois bem, o aplicativo deu super certo, os clientes realmente ficaram conhecendo o meu escritório através dele, porque a repercussão foi muito legal. E aí eu falei, cara, como um bom empreendedor, eu falei, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso, então. Montei a empresa, que chama Inova Juris, é uma startup que faz aplicativos para escritório de advocacia. Basicamente, eu faço isso que eu fiz para o meu escritório. E aí eu comecei a tratar do tema, dessa questão de advocacia 4.0. E muitos amigos realmente ainda não entenderam o contexto que nós estamos vivenciando e o que isso pode mudar. Então, com essa minha pequena palestra, eu vou tentar ser objetivo para despertar em vocês o interesse de conhecer muito melhor essa questão da conectividade que nós estamos vivendo hoje. Bom, em 20 de julho de 1995, isso já tem um tempinho, um trabalho de escola da minha professora de inglês, ela pediu para que nós enviássemos uma carta para a NASA. Nossa, eu era criança, eu nem imaginava que isso era possível, né? E isso aconteceu, está aí, está datilografada, e eles receberam a bendita carta e responderam. E quando eles responderam a carta, a NASA, isso em 1995, eles responderam a carta assinada e me mandaram todo um material. Eles me mandaram material, fotos e tudo mais. E o que isso me despertou? Me despertou um interesse em sempre estar buscando desafios que antes pessoas nunca... nunca não, mas antes as pessoas comumente não se colocam, e eu acabava me posicionando. Então, em 95, eu enviei essa carta para a NASA, eles me responderam, me mandaram uns kits, essa é uma foto, por isso que é o contexto de navegar no universo, é basicamente por causa disso. Me mandaram umas fotos, tal, e aí... Ops, eu acho que saiu de ordem, mas enfim. Eles me mandaram umas fotos, e quando chegou na minha casa, eu não acreditei. Eu fiquei realmente impactado com aquilo. Não achava que era possível. E a partir daí sempre fui entusiasta dessa questão de espaço, de tecnologia, da NASA, do que eles estão fazendo, do que eles estão explorando, porque a gente não explora, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, com todo esse contexto, eu sempre uso isso para trazer para a minha vida na advocacia. Com todo esse contexto de é possível, as barreiras elas podem ser realmente quebradas, é só você ser ousado, a questão do posicionamento. Eu não vim de família tradicional no direito,
eu não tenho ninguém que me deu um tapinha nas costas e me conduziu. E hoje eu estou como secretário-geral da Jovem Advocacia. Praticamente o estado inteiro me conhece como jovem advogado, mas um advogado que está em ascensão. E isso é muito legal. A partir do quê? A partir de todo esse background que eu tive em relação aos desafios da vida. E agora nós estamos num contexto da advocacia 4.0. O que é isso? Nós passamos por 3 revoluções antes dessa. A primeira revolução foi a revolução das máquinas a vapor. Ops, desculpa. Aqui, ó. Bom, nosso contexto histórico, ele vem pautado por várias mudanças. E essas mudanças foram denominadas as revoluções. A revolução da máquina a vapor, onde o trabalho manual ele foi um pouco facilitado com a questão da vaporização nas máquinas, nos teares, enfim. A segunda foi a da eletricidade, que trouxe inúmeros benefícios para a gente, que nos possibilita até hoje se beneficiar dela. A terceira revolução foi a revolução da automação. Com a computação, as coisas foram automatizadas, várias rotinas que antes eram uma a uma, a gente conseguiu fazer a automatização dela. E isso, o que acontece? Valorizou ainda mais e potencializou ainda mais a capacidade dos seres humanos em produzir. E agora nós estamos vivendo a quarta revolução, que é a revolução da conectividade. Isso não afeta só a advocacia, é uma revolução que afeta todo o contexto mundial. A medicina, todas as áreas, né? A medicina, a geologia, a astronomia, matemática, enfim, todas elas. E, inclusive, a nossa advocacia. E aí é onde nos interessa. A advocacia ela está passando por profundas mudanças no que tange a questão de tecnologia. A tecnologia ela vem para facilitar a vida do advogado, é óbvio. A tecnologia ela não substitui nós, advogados, e nunca substituirá. Nós temos a capacidade cognitiva que praticamente a máquina não vai substituir, é muito difícil. Porém, ela pode aprender e, após essa aprendizagem, ela pode replicar e melhorar muitas rotinas que é feita hoje no nosso escritório. Por exemplo, o Colégio de Presidentes de Subseções, que foi realizado agora em Atibaia, foi levantado um tema em relação à tecnologia e o impacto dela para a advocacia, em que as rotinas feitas por estagiário, essas rotinas mais básicas do escritório de advocacia, elas tendem a acabar com a inclusão da tecnologia no nosso dia a dia. E aí? E o que isso vai impactar? O que vai impactar, e o que todo mundo vem levantando, inclusive é uma bandeira da OAB São Paulo, em que nós, como advogados e seres humanos, nós temos a capacidade de argumentar, é uma capacidade emocional que a máquina nunca vai ter, porém, não temos a capacidade e velocidade de produção e resolução de coisas que poderiam ser automatizadas. Então, assim, um estagiário em que é pago para tirar cópias, fazer leitura de contratos, fazer rotinas básicas, tendem a acabar com a tecnologia. E a tecnologia, que eu falo, não é uma coisa que é inatingível para nós, advogados, que atuamos em escritórios pequenos, isso é só uma realidade dos grandes escritórios. Não. A tecnologia está cada vez mais sendo facilitada para todos os escritórios, inclusive para os pequenos escritórios e advogados que atuam sozinhos, por exemplo. Existe, hoje no nosso país, mais de 500 Lautechs que trabalham para desenvolver tecnologias para melhorar a rotina de advogado. Então, nós, no mundo inteiro, o Brasil é o país onde tem mais empresas de tecnologia voltadas para o mercado jurídico. Então,
provavelmente, a maior empresa de tecnologia do mundo voltada para o mercado jurídico vai sair do Brasil. E isso é uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que é a B2L. Então, o que isso vai trazer de bom? Isso vai trazer agilidade, isso vai fazer com que o nosso trabalho realmente fique muito mais produtivo. Nosso tempo ele não vai ser mais gasto por rotinas repetitivas, rotinas padronizadas, ele será muito melhor otimizado para que a gente pense em uma solução de um conflito mais arrojado, um argumento mais diferenciado, fazer realmente aquele trabalho que é o diferencial do nosso trabalho. Porém, as rotinas elas serão realmente e tendem a ser realmente automatizadas e até porque existe uma diferença entre a inteligência artificial, que aprende por informações que ela recebe e ela dá um resultado, e tem rotinas que são automatizadas. E aí não tem uma inteligência, é uma automatização. E essa automatização ela tende realmente a diminuir esses conflitos padronizados. Bom, basicamente, a Revolução 4.0 é pautada nessa questão da conectividade. Hoje, a nossa informação está disponível a todos, na palma da mão, todo mundo tem acesso a tudo. Inclusive, esse é uma das preocupações dos próprios tribunais. Hoje, nós estamos vivenciando uma dificuldade gigantesca no âmbito judicial. Estava num evento ontem, e o desembargador responsável pelo setor de conciliação de conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disse que nós temos 197 câmaras de conciliação de conflitos no estado de São Paulo. Nós temos no Brasil 100 milhões de processos, 100 milhões de processos em todo o Brasil. Só em São Paulo nós somos responsáveis por 30 milhões desses 100 milhões de processos. E é um número invencível, segundo o desembargador. Então, eles criaram essas câmaras de conciliação, isso já tem um tempo e está sendo muito fomentado. E ele falou que só esse ano de 2019, eles, no caso, tiveram um número de resoluções de conflitos de 1.100.000 processos que foram resolvidos através da conciliação. Ou seja, há uma tendência à mudança do mercado jurídico. E aí, por que eu estou falando isso? Ele citou que o Tribunal de Justiça de São Paulo, esse ano, ele lançou um assistente virtual do nome Jude. Não sei se vocês já viram, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou esse assistente para auxiliar as pessoas nas câmaras de conciliação, mediação, o próprio cidadão. Há uma controvérsia na OAB em que, para a resolução de qualquer litígio, há a necessidade de presença de advogado, isso aí realmente eu concordo. Porém, as ferramentas que há disponíveis para que nossos processos sejam solucionados de uma forma mais rápida, elas não devem ser negligenciadas ou não devem ser deixadas de usar por causa disso. Eu acho que eles deveriam realmente chegar a um consenso em que nós somos indispensáveis para a administração da justiça, porém temos à nossa disponibilidade as ferramentas que podem complementar o nosso trabalho e dar vazão a todo esse processo. Os nossos números aqui no Brasil é gigantesco, e por isso que há um grande mercado de criação de empresas de tecnologia para a resolução de conflitos. Então, basicamente, a gente está vivendo uma situação que há um mercado bilionário, onde as empresas que atuam na área de tecnologia despertaram o interesse em usar dessas ferramentas para oferecer para a advocacia e realmente diminuir o número de processos, e isso virou como que aconteceu ali lá no garimpo, lá Serra Pelada, essas coisas. Quando descobriram ouro, foram todo mundo para lá e acabaram com o lugar. É o que está acontecendo. Hoje nós temos mais de 500 empresas de tecnologia oferecendo soluções para os mais diversos problemas na advocacia. Bom, esse é o aplicativo, né? Já estava lá, é o nosso aplicativo, está em todas as lojas. Com isso, é o que a gente se posiciona no mercado. Acho que ele ficou um pouco fora de ordem, vocês me desculpem. Bom, vocês conhecem o Vitor?
Vitor é o robô que trabalha no STF. Então, o que nós devemos imaginar? O STF, a nossa Corte Suprema, ela tem à sua disposição uma ferramenta de tecnologia, de nome Vitor, desenvolvido pela UNB, Universidade de Brasília, em que ele tem a função de filtrar os recursos que são enviados para o STF, e a partir do voto dele, ou seja, o Vitor é um robô, é uma inteligência artificial que tem por base filtrar os votos, os recursos que chegam até o Supremo Tribunal Federal, e a partir de decisões dele, é ou não subido o recurso para que os ministros julguem ou não. Então, o Vitor ele já está em operação há algum tempo. Ele, ao contrário dos ministros que levam muito tempo, ele dá os votos, ou seja, ele diz se defere ou não o recurso em minutos. Então, já está acontecendo no nosso país, inclusive para o nosso STF. A França, isso está acontecendo no mundo inteiro, essa questão da advocacia 4.0. Nos Estados Unidos, nós temos um supercomputador, um dos maiores escritórios, né, de advocacia dos Estados Unidos. Eles têm um supercomputador de nome Ross, é o Ross, e esse supercomputador ele tirou do escritório cerca de 300 advogados. Substituíram 300 advogados pelo supercomputador. E esse supercomputador ele dá conta de todo o trabalho que 300 advogados faziam. E a França, o que aconteceu na França? A França, ela surpreendeu o mundo. Ela foi na contramão do que está acontecendo no mundo. A França ela proibiu a jurimetria. O que é a jurimetria? A jurimetria é o estudo de casos e decisões dos juízes, dos desembargadores, dos ministros, e ela consegue, através de uma análise matemática, verificar qual a Câmara recursal, ou qual o juiz que decide mais sobre esse assunto, qual o juiz que é mais propenso a essa decisão, qual o juiz que nega mais esse tipo de decisão, de pedido, Então, assim, eles conseguiram mapear o judiciário francês inteiro através da jurimetria, através da computação, e, a partir daí, os juízes eles ficaram, teoricamente, vendidos nas suas próprias decisões, ou seja, ele negava um recurso, ou ele dava andamento em algum recurso, e era surpreendido com a sua própria decisão negando ou dando andamento. Então, a jurimetria na França ela foi proibida. O Tribunal Superior da França ele proibiu a jurimetria e, com isso, eles eliminaram cerca de 100 empresas que prestavam serviço nesse tipo de situação em empresas de tecnologia, porque eles usavam da inteligência artificial para mapear todo o judiciário perdeu a sensibilidade emocional, estava na mão, certamente, de uma situação em que eles não poderiam divergir do próprio voto, por questões, às vezes por questões peculiares do caso concreto, não do todo em si, e aí acabou sendo proibido na França. Aí repercutiu isso no mundo inteiro. Aqui no nosso país nós temos empresas que fazem esse tipo de análise dessa jurimetria e, graças a Deus, ainda está funcionando. Bom, isso aqui é uma imagem só para a gente contextualizar. A advocacia 4.0, ela é aquela em que o advogado, o escritório, a advogada, eles usam da tecnologia para potencializar o seu trabalho. Eles usam da tecnologia para ser uma aliada. Eles usam da tecnologia para poder ganhar tempo, ser mais profissional, entregar um trabalho de qualidade sem perder a sensibilidade. Essa é a nossa bandeira. Essa bandeira que nós levantamos na nossa seccional OAB. Nós devemos usar das tecnologias disponíveis, porém sem perder a sensibilidade. Nós devemos realmente dar atenção, porque é importante para aquele caso em que realmente necessite de uma atenção especial, de um raciocínio especial, de um desenvolvimento de uma tese especial. Só que a grande sacada de tudo isso é que
A tecnologia ela está disponível. Nós devemos entender o que é necessário, caso a caso. Um escritório que atua na área trabalhista, ele vai usar um tipo de tecnologia. Um escritório que atua na área de família, por exemplo, ele vai usar outro. Então, nós devemos realmente entender realmente o que tem disponível ao nosso favor, filtrar essas disponibilidades, porque o mercado está lotado, então tem gente oferecendo tudo de tudo. Entender essa disponibilidade, verificar se realmente isso vai fazer uma diferença para o nosso trabalho e, a partir daí, entender o contexto, verificar os custos, saber se realmente vai valer a pena e entrar de cabeça, se dedicar, contratar, e é o que todos estão fazendo, ou seja, a grande maioria. Nós ficamos agora sabendo de uma decisão em que os advogados utilizam do Google e colocam lá o link patrocinado. Então, você faz uma pesquisa no Google, seu escritório aparece lá como primeiro. Surpreendentemente, o TED de Brasília decidiu que era infração ética esse tipo de patrocínio, ou seja, os advogados de Brasília, em todo o nosso estado, só Brasília, os advogados eles estão proibidos de fazerem publicação em links patrocinados do Google para fazer uma prospecção de cliente. Então, ou seja, é o tipo de situação em que uma instituição vai contra a evolução tecnológica que está à disposição em favorecer os trabalhos dos advogados, dos escritórios e tudo mais. E o que aconteceu? Os advogados de Brasília, eles ficaram revoltados, fizeram um movimento nos bastidores, fizeram realmente um movimento interno para que o presidente da OAB de Brasília se posicionasse e realmente isso está sendo verificado e será levado ao Conselho Nacional para que eles votem se é ou não permitido fazer esse tipo de publicidade. Então, nós temos todo tipo de ferramenta de tecnologia à nossa disposição para implementar no nosso trabalho, no nosso escritório. É uma situação que vocês podem abrir a cartela, escolher qual que você quer, comprar, implementar e utilizar. A maioria dos advogados estão usando, os grandes escritórios já usam há muito tempo, escritórios de massa, então, eles já usam tecnologia própria, fazem petições em nível de escala muito grande através da tecnologia. Então, acho que é um movimento que a gente não pode e não consegue barrar mais, a gente tem que se adaptar. Pessoal, é isso, eu só queria mesmo trazer para vocês um panorama das coisas que estão acontecendo em relação à Revolução 4.0. Nós estamos realmente vivenciando esse tema, essa matéria. Agora vocês, né, podem perceber, grandes palestrantes, eles atuam e colocam nos temas das suas palestras Revolução 4.0, Direito de Família 4.0, várias coisas 4.0, porque realmente nós estamos vivenciando esse tipo de revolução. E eu gostaria de deixar esse recado para vocês. O doutor disse que lá em Brasília está proibida a propaganda por intermédio do Google, e aqui em São Paulo, como que é a visão da OAB em relação a isso? Porque muitos escritórios, como o doutor mesmo disse, têm usado muito aqui em São Paulo. Qual que é a visão da OAB? A OAB olhando isso? Então, o Conselho Federal ele está fazendo caravanas em várias seccionais, e aqui em São Paulo houve, há 2 ou 3 meses, 2 meses, houve uma audiência pública para que as pessoas discutissem nessa audiência acerca dessa decisão. Não só sobre essa decisão, mas como o posicionamento do advogado no que tange à prospecção de cliente. É fazer o marketing, fazer a propaganda, a publicidade é vedada, mas, enfim, a OAB, ela, no final dessa audiência pública, ela proferiu uma carta e ela vai de encontro ao resto dos estados brasileiros em que é permitido, nesse caso, a questão do link patrocinado, porém é proibido a propaganda, ou seja, você não pode ficar fazendo patrocínio, dizendo, por exemplo,
sei lá, ações trabalhistas, escritório tal, num Facebook. Porque aí é você que está fazendo uma propaganda. Mas se você colocar no Google um link patrocinado e o seu cliente for até o Google e pesquisar de escritórios trabalhistas, aí é ele que está pesquisando, não é você que está se vendendo. Então, o entendimento basicamente é esse. Esse entendimento de outras seccionais ele está sendo levado agora ao Conselho Federal e será votado, né? E a tendência é que realmente o posicionamento, e é até uma das cartas, uma das resoluções do Colégio Nacional da Jovem Advocacia, em que a gente busca essa liberdade, a liberdade de poder oferecer nosso serviço de uma forma ética, só que de uma forma em que o advogado ele não viole o código de ética, não viole, né, os preceitos legais deontológicos da nossa profissão, mas que ele tenha realmente essa liberdade de poder fazer vender os seus serviços de uma forma em que ele pode usar o Google da vida. Basicamente é isso. Hoje, realmente, está proibido a questão do post patrocinado se vendendo, mas se você fizer isso em relação ao Google em São Paulo, você ainda tem essa liberdade, tá bom? Basicamente é isso. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu fui breve, eu vim de um outro congresso, e eu quis ser muito breve porque eu sei que já está, né, tarde, vocês passaram o dia inteiro aqui, mas eu gostaria de... É que a gente está discutindo exatamente sobre isso, desculpe. Que na realidade a gente está fazendo uso de algumas coisas do Dr. Cristiano, e aí o que ele fala de marketing de conteúdo. Sim. E na realidade o que ele chama a atenção ali, muito além do que você procurar um anúncio, é um botão de convergência, onde te manda para o WhatsApp o cliente. Então o cliente aperta ali e ele manda para o WhatsApp. Aí você começa a ter uma conversa com o cliente. Essas estratégias de marketing digital são várias, né? O marketing de conteúdo é uma delas. E isso ainda é permitido e vai ser, porque não fere em nenhum momento o nosso código de ética. O que realmente preocupa não só a OAB-DF, mas o Conselho Federal, é realmente fazer essa propaganda sem controle dos posts. Sim, seria o folheto digital. Eu fui abastecer meu carro e aí foi engraçado, porque estava ali no balcão de pagamento um folheto. Advogado, trabalhista, criminal, civil, pai de santo, fazia tudo, entendeu? E isso realmente não pode, e aí é só um folheto digital. Agora, uma via em que o cliente te busque, ou seja, você não pode barrar esse tipo de situação. O cliente está procurando serviços e você está à disposição. Mas a questão do marketing de conteúdo é isso. O botão de convergência é uma saída, porque o cliente ele vai ler, vai decidir pelos seus serviços, e a partir daí ele é direcionado a um funil de vendas, né? Ele vira um lead e você consegue converter, e é um dos caminhos legais para que a advocacia consiga usar os meios de tecnologia, redes sociais, para poder vender os seus serviços. Eu gostaria agora de abrir para perguntas. Eu espero que tenha sido válido a minha palestra para vocês. Espero que eu consiga ter despertado em cada um de vocês o interesse em saber mais sobre essa revolução 4.0, o que isso pode realmente agregar na sua advocacia, tá? Inclusive, o que isso pode potencializar de clientes para vocês, que no final das contas, o que importa é quantos clientes nós temos no escritório, quantos clientes estão entrando, quantos clientes novos por mês ou por dia estão entrando, e quais estratégias que eu estou utilizando para poder me viabilizar desse tipo de sucesso na advocacia. Pessoal, é isso. Perdoem pelo atraso e agradeço especial a Maria Olívia pela consideração e o carinho em ter me convidado, por estar aqui participando com vocês. Obrigado.